Corrida do Narciso e Simões. Bem, amigos, vamos procurar o mistério do baú tesouro. Hoje não temos baú tesouro, pessoal. Hoje vamos ter corrida que eu vou participar com o desgraçado do Simões espetacular. Mas eu vou sugerir ganhar essa competição. Essa corrida vai ser minha! Ninguém vai ganhar de mim! Não venha com isso, Capitão Silvestre! Talvez vamos ser o vencedor de todas! Competidores, liguem seus motores! O primeiro a chegar na corrida ganha o troféu da bronze!